Dia, Sara. Foi eu que falei bom dia, professor, agora. Eu pensei que fosse Bia. Bom dia, Sara. Bom dia, Bia. Bia não abriu, não, foi Sara. Né? Que lindo. Bom dia para todos que já chegaram. Que eu não dei meu bom dia. Mas vamos pegar meu caderninho, né? Vamos terminar nossa matéria de crase. O assento indicador da crase. Vamos ver as nossas atividades, que eu deixei uma atividade. Não terminei, né? Falta o número 2, que é revisão de orações. Que a última matéria para vocês é crase. E vamos tirar todas as dúvidas, né? Atividade de revisão, para vocês fazerem a provinha. A minha provinha é dia 1º do 12, para vocês fazerem. Deixa eu ver aqui. Andiara, bom dia, Andiara. Andiara já entrou. Bom dia, professora. Bom dia, amor. Leandra também, bom dia. Bom dia, professora. Bom dia, minha linda. Que os dias sejam maravilhosos para todos nós, né? Professor. Bom dia. Davi, também já te dei bom dia. Vou dar de novo, né, Davi? Não. Eu não tinha ouvido, não, professor. Não ouviu, não, meu lindo? Não, eu estava falando com minha irmã agora. Foi numa, pelo menos meu, tá? Não, é a mesma conta. Tem alguém aí? Diga pro bom. Leandra, fecha o fone. Vai transferir da celular. Então tá bom. Leandra, desliga o microfone aí, Leandra. Leandra, vou falar um negócio com você. Olha só. Leandra, desliga o fone, desligou. Já estamos gravando a aula, Leandra. Isso acontece. Né? Nas melhores gravações, isso acontece. Bom, vamos lá. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu tenho a continuação da minha aulinha passada, tá? Mas eu vou compartilhar minha tela com vocês. Ok? Quem for chegando, eu vou adicionando aqui. Mas as nossas turmas, nem todo mundo assiste a aula, né? Outros pegam a aula gravada para assistir. Mas nós vamos dar continuidade. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. E eu quero que a Amanda me diga, né? Ou outro aluno, a Andiara, seja o que for, me diga até onde vocês copiaram, tá? Ó, vou compartilhar a telinha com vocês. Nós paramos na atividade. Vê se vocês colocaram aqui para mim, ó. Deixa eu ver se vai. A gente parou no slide, iremos naquele sítio. Oi? E tem as frases: dirigiu-se àquela mulher, retirou-me aquilo que ouvi na sala. Parou nisso. Eu não ouvi direito, Leandro, o som saiu horrível. Repete para mim. A gente parou nas frases: iremos àquele sítio, dirigiu-se àquela mulher, retira-me aquilo que eu vi na sala. Deixa eu ver. Foi na ausência da crase? Vê se foi na ausência da crase. Deixa eu ver se foi na ausência da crase. Colocamos a moda de? A gente colocou esse. Ok, então paramos em a moda D, não foi? Então, nós temos aqui... Não, mais para baixo. Nas locuções? Depois da letra D. Aqui, esse trechinho aqui, porque para mim sai... Então, vou abrir aqui, porque aí sai aquela parte enroladinha em cima. Vê se nós paramos aí. Depois das nossas locuções conjuntivas, à medida que a proporção que, à medida que a noite chega, a dor aumenta. Ou então, botei um caso até novo.
importante aqui. Nas locuções adverbiais de instrumento. Quem não tem essa parte, coloque, por favor. Instrumento, feriu-se com a faca, feriu-se com a bala, feriu-se com o canivete. Então, nós temos uma adjunta adverbial de instrumento. Ela é facultativa, tá, crase? Não é obrigatória. Ah, mas como é que eu vou saber quando ela é obrigatória? Quando a gente pedir a regência da palavra dela anterior. Se ela não tiver a preposição a, você não coloca crase. Agora, se tiver a exigência da preposição a, na palavra anterior a, aí nós vamos colocar a crase. Como assim? Se for palavra feminina, também após, tá? Nós temos isso. As locuções adverbiais de instrumento são locuções adverbiais femininas, com a regência da palavra anterior à preposição, mais o artigo definido a. Aí ele é facultativo. Oi, fala. Fala enquanto eu volto lá. É porque eu cheguei atrasada? O que você está fazendo? Eu estou continuando a minha matéria da aula passada, da aula retrasada, da aula passada, terminando a parte de crase. Você não copiou a matéria, não? Bom dia, professor. Eu tô perguntando se é para copiar. Bom dia, meu lindo. Bom dia, João Tá, Silva. caderno no livro. Caderno, continuação da matéria. Fala de novo. Fala, minha linda, você chegou atrasada. Você não tem a matéria no caderno, não? Tenho, professora. Eu tô perguntando se é para copiar isso que tá aí. Vê se não tá no teu caderno, vê se você copiou na aula passada. Vê se Você já passou? É isso que eu tô perguntando. Ó, vê se você copiou até a 2. Se você copiou a 2, você não copiou a 3. Aí a 3 está no quadro, pra gente terminar a matéria. Se você já copiou, não precisa copiar de novo, senão você copia 2 vezes. Eu copiei o número 1. Oi? É porque não dá para ouvir. Eu copiei o número 1, eu não copiei o 2, não. Então, peraí, eu vou botar 2, você copia então agora. Aproveita aí. Peraí. Ó. Professora, você não chegou a passar. O número 10 está falando o quê? Atividade? É Nicolas, é João que tá falando? João Silva? Nicolas. Olha só. Vê até onde você copiou. Eu fui para 1. Quer ver? Ó. Aí eu coloquei a expressão que indicam horas. Isso aí você copiou. Botei na expressão a moda de. Aí depois eu coloquei um fato muito importante. Deixa eu ver quem que chegou aí. Esse é o problema da aula do PowerPoint, né? Eu não tenho visão de quem entra, então já entrou. É Caio Pimenta que entrou. Então vamos lá. Deixa eu aumentar aqui. Vê se você já tem esse dado importante aí para mim. Já, professor, você já passou até de onde eu tenho. Então, eu passei na aula passada. Aí você vê se você tem essa parte. Que a colega, ela não... Então, eu também coloquei na aula passada. Estou deixando também para a colega ela conferir para mim. Se você não tiver, você me avisa, tá? Que eu deixo na telinha para você botar rápido. Depois... Professora, que aula de segunda-feira? Primeira aula? É. Não, segunda-feira foi redação a primeira aula. Depois nós tivemos a última aula. Mas não foi só segunda-feira. Segunda-feira foi dia 16. Dia 9, nós tivemos aula de quinta-feira, quarta-feira, dia 11, 2 tempos. Eu comecei com o uso do acento indicador da crase com vocês, dia 11. Sim, aí, isso eu copiei. Aí, dia 16, eu fui colocando o restante que faltava. Você dá uma olhada no seu caderno, vê se esse 3 está no teu caderno. Se não tiver, ainda dá tempo de você copiar. Fala, amor. Agora eu entendi, porque a última aula eu esqueci que tinha outra aula de matemática, eu sei. Ah, então você não copiou tudo. Entendeu? Então você não copiou tudo, por isso. Então você não tem essa parte agora. Então você coloca essa parte aí que você não tem. Essa que está na telinha. Por isso. Aí se sair mais cedo, eu continuo a aula. Aí você tem que pegar a aula gravada para assistir até onde eu fui. Por quê? Eu vou no meu horário. É a luz que cai, fica sem internet.
não deu para continuar, está sem bateria o celular. Isso acontece, tá? Aí você tem que pegar a aula gravada para assistir, para ver onde o professor parou, para você dar continuidade no seu caderno. Por isso, dá uma olhada, vê se você não botou isso no teu caderno, você coloca agora para mim. E a anterior, você colocou? Você colocou a número 2? Professora, eu não participei da aula. Nenhuma delas? Não, eu não participei da aula de segunda-feira, eu não sabia que tinha. Ah, bom. É a última aula que é de português, segunda-feira. Eu pensei que a última aula foi de matemática, entendeu? Entendi. E não esqueceu da de português. Foi por isso. Aí, quer dizer, mas aí tem a aulinha gravada, tá? Tá, depois dela eu vou lá assistir. É, para poder você pegar o restante. Aí faltou essa parte das locuções conjuntivas, à medida que a proporção que é. Exemplo, à medida que a noite chega, a dor aumenta. Eu botei também nas locuções adverbiais de instrumento, a crase é facultativa, que significa facultativa. Você pode usar ou não. Não é colocar se você quer colocar. Você vai ter que fazer todo o processo, tá? Ver quem pede a regência, tem que pedir a regência, a preposição a, na palavra anterior ao a, e a palavra que vem após o a tem que ser uma palavra feminina, para que ocorra também a crase nas locuções adverbiais. Ela não é obrigatória. Foi morto a bala ou foi morto a bala. A exceção ocorre em frases com duplo sentido. Feriu a faca. Com a faca. Feriu o com a faca. Depois nós temos uma bateria. Oi. Quantas linhas eu deixo, mais ou menos? Você não copiou nada, então? Desde o início da matéria você não copiou nada sobre a crase? Professora, eu só não copiei da matéria de ontem. Ah, você só não copiou de segunda-feira. Então você deixa, olha só. Então você não copiou a C, você não deve ter copiado isso aqui, ó. Importante, vestiu a moda Pierre Gardin. Você não deve ter copiado nas locuções adverbiais. Professor, eu estava copiando a 3, professora. Conjuntivas e a 3, você não copiou. Fecha uma folha. Perdão, tá? Peraí, volta nesse slide aí, por favor. Oi? Pode voltar no slide antes desse, por favor, para me tirar print? Posso, pera um instantinho, o colega tá copiando 3, eu vou voltar rapidinho e volto, tá? Esse aqui que você fala? Pera um instantinho que eu volto. Hã? Pode ir? Pode, esse é a print. Pronto. Voltou a 3, que eles não terminaram. Para terminar a matéria. Deixei na telinha para terminarem. Tem um exercício para a gente também. Quando vocês terminarem, vocês me dão um ok, tá? Para que eu possa colocar o restante para a gente, para eu explicar toda a matéria para vocês.
Terminaram? Professora, eu tô morto. Tá, onde, amor? Ah, tá, no exemplo. Essa é a última matéria nossa, tá? Para cair na prova também. Então, vai cair orações coordenadas, orações subordinadas, aposto invocativo e crase. Além de interpretação de texto, né? Vamos tirar as dúvidas hoje, tá? Já que nós temos 2 tempinhos. Professora, Oi, não, deixa eu. fala, amor. Terminei, professora. Terminei. Terminou? Professora, esse daí que tá. Deixa eu ver aqui se no meu tá certo. Eu acho que eu tô numa dúvida, essa parte. Fala de novo. Quero ouvir você falar de novo. Eu tô. Não, é que eu tô com uma dúvida aqui, aí eu tô relendo. O meu, o que tá no meu caderno, que tá aí pra ver se certo. Ok. Professora, você pode me tirar uma dúvida? Tipo assim, eu me lembro de um desenho que a gente fez, que era de 4 dias. Como é que eu não entendi da matéria. Entendi só um pouquinho dessa matéria do ar. Que são 4 tipos de gente. Aquecimento, assim, 4 tipos de ar. Esqueci como é que era. Eu vou explicar essa matéria crase, não é? É essa matéria que você está em dúvida. Eu vou explicar ela todinha para você. Tá? Para você não, para todos. Oi. Fala. Mais uma regrinha para vocês na tela. Não, deixa, já mexi aqui. Mas eu vou explicar. Já entendi o que eu tinha feito, que eu tinha botado na outra página. Mas pode deixar que eu vou explicar tudo de novo para vocês. Sempre ocorre a crase. Antes dos pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo, mas também vai pedir, tá, a regência da palavrinha antes. Os pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo, podem apresentar crase quando puderem ser substituídos também por este ou estes, a esta ou estas, e a isto ou istos, tá? Mas não vamos usar o istos, que não existe, né? A gente ainda fala assim, mas a gente não vai usar, tá? Só até estas. A isto não pode ser usado a istos. Então, nós vamos usar só até esta, singular ou plural. E a isto se refere ao substantivo também, no singular, o pronome. Mas é só a troca que a gente vai fazer, porque aquele, aquela e aquilo não pode ir para o plural, mas aquele e aquelas pode. Você não vai falar aquilos, né? Você vai falar aquilo, está distante de você. Tem exemplos, tá, para vocês no próximo. Para vocês terminarem.
Vocês podem sublinhar aí, ó, a expressão a este, a esta e a isto. Aí eu coloquei para vocês aí, ó, este, e do lado eu coloquei um S, que pode vir plural também. Coloquei no esta também um S para mostrar plural. E não coloquei o S no isto, ele não vai para o plural. É igual aquilo, tá? Aquilo também não vai para o plural. Quando vocês terminarem, vocês me dão um ok. A gente consegue terminar essa matéria hoje para tirar todas as dúvidas através do exercício. Explicar item por item, tá? Quando vocês terminarem, vão prestar atenção só na explicação. Ok, gente? Já terminaram? Ainda não, professora. Ok. Ótimo. Aí vocês não abrem o fone e não falam nada, parece que eu estou sozinha na sala. Eu já sei que eu estou compartilhando a tela, mas falei, pô, eu estou sozinha de novo? Professora, Oi, amor, fala. e o dever que você passou, você já corrigiu? O dever já fechei. Lá na plataforma, valendo nota? Não, o dever do crase que você passou. Ah, vai vir aí. Já passei, mas eu estou terminando a matéria para corrigir o exercício. E tem mais, tá? Não terminei aquele exercício ainda não. Fala, amor. Teve muita nota vermelha no seu taxa avaliativo? Fala de novo, fala perto do Teve fone. muita nota vermelha no coisa da plataforma? Não. Você lembra se eu fui bem? Ih, Nicolas, eu acho que sim, foi sim. Mas assim, de cor, assim, só vendo a relação das notas, que não estão aqui comigo. Eu deixei lá na sala, mas... assim, de cor, a nota de cada um, assim, eu não sei não. Porque foram 35 respostas. 35, teve gente Mas que não... ninguém tirou nota vermelha? Teve gente que não fez, ficou com 0. Teve, não fez, ficou com 0. Não, professora, mas quem fez chegou a ficar com 0? Teve notas vermelhas, sim. Mas como eu coloquei um valor para o trabalho, então você pode ficar tranquilo. Ainda tem a nota de participação, eu quero fazer um ditado com vocês avaliativo, valendo pontos. Nós temos... Professora, tem nota de participação? Tem. Quem disse que não tem? Você está sempre participando, você faz leitura, você abre fone, você tira dúvidas, você pergunta, tudo é participação. Tudo é participar. Ainda temos ainda um ditado avaliativo, que eu vou fazer outro, né? A parte ortográfica. Isso tudo a gente vai somando. Professor, terminei. Ok, todos terminaram?
Vou mexer, hein? Não, professora, eu tô na última parte. Ah, Professora, foi essa daí que vou você voltar, falou peraí. que. Deixa ela Professora, terminar. Oi. foi essa que você falou que faltava acho que só um slide pra acabar, né? Falta o exemplo de aquele, né? Falta o exemplo de aquele que vai vir agora, depois que ela terminar. E tem o nosso exercício. Eu acredito que seja a última. Professora, Oi. se eu não tivesse feito, teria nota? Você não fez, não? Tá na plataforma? Eu não sei, eu não lembro. Olha, se você não fez, já ficou com 0. Pela minha carinha, você já viu, né? Vou dar uma olhada lá hoje, porque hoje eu vou postar para vocês. Hoje eu vou postar o Esta Classe. Mas eu não vou postar... Mas, tipo, eu não tenho nota de participação, não. Tem. Ponto de Você vai participação. postar o quê, professora? À tarde? Vou postar de tarde. Vai ficar até quando? Uma semana ou você vai fazer igual que você fez português? Que ia ficar só até segunda. Aí eu te convenci a deixar mais tempo. Não, mas olha só. Ficou mais de... O Esta Classe ficou... Eu botei 48 horas, depois botei 72 horas, né? Fui prorrogando, e acabei deixando uma semana. O Esta Classe... o da plataforma, o exercício avaliativo. Agora, o Esta Classe não vai ficar esse tempo todo. O Esta Classe eu vou postar para vocês, eu vou postar hoje à tarde, que eu tenho que mandar minha provinha também para a escola, tá? Eu vou precisar, lá para 4 horas, 4h30, já estou postando Esta Classe para vocês. E vocês vão fazer, e eu vou dar um prazo. Talvez eu dê um prazo até segunda-feira. Segunda-feira eu tiro. Aí você... Professora, Oi. e se eu tirar nota boa nessa classe aí, vai para ponto de teste também? Esta classe eu vou contar para a redação. Eu vou contar para a redação esta classe. E eu trabalhei... Professor, então eu vou ficar com 0 em português? Se você não fez o trabalho avaliativo que ficou lá, já ficou com um 0. Professora, mas se, tipo, eu não uso relativa nota antes, pra conseguir, tipo, quando for fazer o resultado geral, ela vai ficar no vermelho? Fazer a média geral, até a média. Nicolas. Professora, a gente vai fazer Esta Classe, né? Aí depois entrega na escola, né? Depois desta classe, vocês vão pegar a prova, né? Vocês têm calendário para pegar as provinhas para fazer. Primeira prova é Professora, Fala. eu fico de recuperação se eu ficar com 0 no teste? Oi, fala de novo. Eu fico de recuperação se eu tirar 0 no teste? Olha, se você não ficar com média, tem a recuperação do bimestre, né? Você precisa da tua nota no quarto bimestre. E Tipo, se eu tirar nota boa no simulado, aí eu não fico de recuperação? Não, se você tirar nota boa... Mesmo tirando 0 no teste? Não, aí você, dependendo da nota que você tirar, e quando você tirar em atividades, né, que eu vou fazer um ditado avaliativo, se você ficar com 0, você vai precisar tirar 10 na prova final, para ficar com 5. Aí não precisa tirar 10, né, você ainda tem a nota de participação. Mas se você ficar com 0, não fez um trabalho, fizer a prova final, não tirar uma nota que dividindo dê mais ou menos 4, 4,5, que você tem a nota de participação, vai ficar em recuperação final. Mas se eu fizer o trabalho, isso não vai acontecer? Agora, depende. A última nota é um somatório do ano inteiro. Se você somar e der 20 pontos, você passa. Agora, se não der 20 pontos, aí você tem que ir à recuperação. Aí é a recuperação final. Tá? Eu tenho que fazer um levantamento das tuas notas. Você pegou o boletim? Você tem o boletim? Poxa, eu te dei um prazo grande. Nicolas me pediu, professora, bota uma semana aí pro trabalho, eu coloquei. Como é que você não foi lá pegar? Professora, é porque quando eu ia, eu não sabia que estava na plataforma. Eu fiz todos, mas eu não tinha visto de português. Aí depois, quando você disse que aí quando fui fazer, eu fiz o de geometria e esqueci de fazer isso. Eu botei, acho que antes do de geometria,
Eu botei na mesma época que Francis botou de matemática. Então, mas estava os dois juntos. E a Não. geometria não, matemática. O geometria eu fiz semana passada. Então, o meu foi bem antes de semana passada. Eu estou falando daquele trabalhinho. Não, matemática. Eu sei. Eu vi lá postado de matemática. Mas quando eu mandei o link de português para vocês, eu já tinha comentado em várias aulas sobre o mesmo trabalho. Eu falo, sempre batendo na mesma tecla. Chega a ficar cansativo, né, para quem escuta. Mas é para lembrar sempre o aluno para não esquecer de fazer. Fala, Nico. Eu tinha que fazer uma pergunta se hoje está lá dentro de casa e manda para a escola, né? Aí o exemplo de aquele, a provinha vocês vão pegar na escola, tá? Vamos pegar. Professora, mas na plataforma tá falando que vai cair na plataforma? Não, eu acho que a prova final vocês vão pegar, não. Professora, na plataforma. Na escola, eu acho que é só para pegar quem tiver com problema na internet. Né? Vocês não vão pegar, não. Só quem tiver sem internet. É só quem tiver sem internet. Vamos fazer na plataforma. Professora, eu achava que isso claro, professora. Tipo assim, a gente faz aqui em casa, pela chamada de vídeo. Não, vocês vão fazer na plataforma, e a gente já vai botar o gabarito, para quando você terminar de fazer, você enviar, já sai sua nota. Eu acredito que seja assim. E quem não tem internet, aí vai ter que pegar as folhinhas na escola. Aí não tem jeito. Tá? Quando que vai ter, professora? Quando vai ter? Isso aí vocês vão ter o calendário, gente. Vocês vão já começar... tá lá, professora. Vai começar dia 1º. Dia 1º, então. A Beth e Gil já botaram o calendário para vocês. Já mandaram o calendário. Agora não podemos ficar leigo, né? Se você não abre a internet, não vai na plataforma da escola, não vai na plataforma do aluno, não procurar, vai ficar sem fazer as provas também, porque não se interessou, né? Tem que se interessar, gente. Não, professora. Bom, deixa, eu tô embalado aqui, não tô entendendo nada. Já sei. Esse é o dia da prova, provas finais. Eu tava falando desta classe, mas não tô entendendo nada. Nicolas, você vai entender. Calma. Sou eu não, professora, é Davi. Nicolas, não é Davi que não está entendendo? É porque eu estou com a tela aqui em PowerPoint e eu não vejo vocês abrirem um fone. Eu teria que ter um segundo computador aqui do meu lado. Mas eu não tenho, só tenho o meu. Então, eu não sei, eu não vejo. Aí quando está aberto, eu vejo o fone aberto, eu vejo o nome do aluno. Preste atenção, não fiquem nervosos. Calma. Calma que vocês vão conseguir resolver tudo, tá? Nada de nervosismo. Vocês vão aprender a matéria, vocês vão tirar dúvida, vocês vão fazer a provinha de acordo com o calendário dado pela escola, tudo bonitinho. Vocês vão saber data, vocês têm calendário, vocês vão saber data também. Hoje, de tardinha, eu vou postar o trabalho desta classe, vou mandar minha prova, enviar para o e-mail da escola. Calma, não fiquem nervosos. Nervosismo não vai resolver nada. Parem, pensem. Eu estou com dúvida em tal. Vamos lá, aula de professor. Vocês vão ter aula semana que vem, vocês vão ter aula antes da prova. E depois da prova a gente pode tirar, comentar as questões da nossa prova final. Tá? E ver, vocês têm boletim para fazer um levantamento para saber quem vai ficar, quem não vai ficar. Vocês tiveram oportunidade durante o ano inteiro, teve boletim da escola o ano inteiro. Então, vocês têm que acompanhar, gente. O interesse é de vocês. Ano que vem é nono. Tem que acompanhar, tem que fazer tudo bonitinho, fazer as contas, tudo direitinho. Ok? Então, vamos lá. Coloquem esse exemplo no caderno de vocês, que é o uso do aquele, aquela e aquilo. Iremos àquele sítio. Quem vai a algum lugar. Então, eu tenho a do verbo ir, mais a vogal, né, do aquele, que eu vou chamar de artigo definido feminino. Então, eu tenho a mais a, vai me dar um a craseado. Então, eu não vou repetir o a aqui nesse meio aqui. Iremos a aquele sítio. Eu vou pegar o acento indicador da frase e vou colocar no meu a de aquele. Então, iremos, quem vai a algum lugar, que é o meu a, minha preposição,
mais o artigo definido de aquele. Então, iremos a aquele sítio. Olha só, botei 2 As, viu? Ficou legal. Não criou problema nenhum. Ah, mas professora, mas eu esqueço dessa regrinha. Então, você coloca este. Se fosse sítios, iremos a estes sítios. Mas como é sítio no singular, iremos a este sítio. Encaixou? Encaixou. Então, tá certo? Tá. A minha frase está correta? Tá. Eu não posso colocar 2 As. Aí, iremos a aquele sítio. Eu não posso colocar 2. Esse a de aquele já é um artigo definido feminino. Tá? Então, é ele que vai ser craseado. E na segunda, eu coloquei, dirigiu-se àquela mulher. Quem se dirige a alguém. A aquela mulher. Então, o verbo dirigir aqui, ó, tá me pedindo a regência a, mais o artigo definido feminino a de aquele. Então, dirigiu-se a aquela mulher. Ah, mas eu ainda não tenho certeza. Então, já que mulher, palavra feminina, eu vou botar esta. Dirigiu-se a esta mulher. Correto? Correto. Então, olha só, eu peguei 2 métodos. 2 só não, né? Peguei 3 métodos para descobrir essa frase aqui. Primeiro, eu pedi a regência do verbo dirigir. É minha regência a. De acordo, né? Com o meu contexto. Quem dirige, se dirige a alguém. Mulher. E o a é um artigo definido de aquela. Então, como eu tenho aquela aqui, um a é um artigo definido, mais a preposição do verbo dirigir, eu preciso colocar um acento indicador da frase no aquela. Porque eu não posso botar dirigiu-se a aquela. Os 2 As aqui ao mesmo tempo. Não vou poder encaixar aqui no meio que 2 As. Eu só posso colocar um. Então, eu vou colocar um acento indicador da frase. Esse acento indicador da frase aqui, ó, ele me diz quantos As tem aqui. Tem 2. Uma preposição e um artigo definido feminino. Ah, mas eu ainda não tenho certeza. Então, eu vou botar esta no lugar. Dirigiu-se a esta mulher. Soou bem? Soou. Você ouviu? Ficou legal? Ficou. Então, tá certo. Então, esse a tem que levar o acento indicador da frase. Ah, então vamos na terceira. Referiu-se àquilo que ouvi na sala. Ah, mas olha só, a quem se refere a alguma coisa. Então, o aquilo já é alguma coisa. Então, aqui me pede a regência a. Quem se refere a alguma coisa. Então, eu tenho uma preposição embutida aqui, a, mais o artigo definido feminino a de aquilo. Então, a mais a vai dar um a com acento indicador da frase. Então, refiro-me a aquilo que ouvi na sala. Quando eu tenho acento indicador da frase, eu coloco 2 As para me certificar que está correto também. É o segundo método. O primeiro método é pedir a regência da palavra anterior. Está aqui. A. O segundo método é colocar os 2 As no mesmo lugar. Refiro-me a aquilo que ouvi na sala. E o terceiro método é botar o a isto no lugar de aquilo. Refiro-me a isto que ouvi na sala. Então, a isto encaixou no lugar de aquilo? Encaixou. Então, está correto? Tá. Então, esse aqui, ele está corretamente acentuado. Aquela está corretamente acentuado. E aquilo está corretamente acentuado. Eu preciso da regência do verbo ir. Eu preciso da regência do verbo dirigir. E eu preciso da regência do verbo referir. Gente,
Eu já dei 2 perguntinhas, nem pergunta, né? Eu coloquei uma frase para vocês localizarem a regência, seja do verbo, seja do nome. Aí a regência do nome é substantivo, os nomes são substantivos. Vai fazer a mesma frase para eles. Então, quem se refere a alguém. Esse a antes de alguém, antes de algum, é a regência, é a preposição que o verbo pede. Dirigiu-se, quem se dirige a alguém ou a algum lugar. Quem vai a algum lugar. Então, os 3 pedem a regência a. É por isso que eu coloquei o acento indicador daquele, daquela e daquilo. Ok? Mudando de novo agora. Agora vamos às nossas atividades. Quem já copiou essa parte, não precisa copiar, vai dar continuidade. Agora, quem não copiou, é só abrir o fone e me avisar, porque a colega, eu já coloquei esse exercício. Se eu não me engano, foi até a letra G que eu coloquei. Alguém pode abrir o fone e falar comigo? Professora, foi até aquele que você corrigiu, que você tinha botado repetido? Foi. Agora vem a H, né? Agora vem a letrinha H. Quem não copiou, fala para mim, tá? Pronto, essa vocês não copiaram. Vê direitinho no caderno, coloque a letra H para mim. Aí, a J, K, L, M, N, O, P. Fecha no P, o primeiro exercício. Professora, Oi. que horas termina a aula? A minha aula termina 11h10. Não sei nem que horas tem. 10h06. Termina 11h10. Dá tempo de você copiar o exercício. Vai sair da aula também? Ou não? Não, mas eu já fiz. Você fez a primeira parte e a segunda. Você ainda não botou? Tá na tela para você, letra H, I, J. Não tá saindo aí para você, não? Sim, agora foi. Então, eu botei até a letra G para você. Agora tá na tela. Aqui eu estou compartilhando a minha tela com vocês. H. Professora, depois você pode repetir a letra F? Só a letra F. Antes dessa? Que era antes, mas depois, que vai atrapalhar tudo. Aí. Rapidinho. Vê onde é que você está confuso aí, onde você parou. Espera só um bocadinho que eu já vou botar o restante. O que você não copiou aí? Pronto, era para mim fazer a letra F e a letra G, que eu tô aqui. Fui à feira, tá? A G é fui feira. Ponto. Não esquece de pontuar minhas orações, tá? Pronto. Essa é a segunda parte. E para essa primeira questão, nós vamos parar no P. Vocês copiam?
Vamos terminar e me dar um ok? Isto cheira perfume francês. Gostava de andar pé. Ficou cara a cara com o inimigo. Ainda há muita coisa a fazer. Professora, o restante da aula você vai ficar corrigindo essa parte aí ou você vai passar mais algum texto? Tem mais uma questão aqui. Não, vou corrigir, vou tirar a dúvida de vocês. Chegou 2 horas, só saiu noite. Não adianta só passar o dever e você não saber fazer, tem que saber fazer. Por isso eu vou explicar. Vendi prazo, o relógio que ganhei numa rifa. Fez referência às suas colegas. Conheço Bahia. E voltamos cedo. Casa. Quando chegarem na letra P, por favor, me avisem. Nós estamos nos preparando para provinhas finais. Gente, essa parte aí tá fácil, hein? A primeira pode estar difícil, mas a segunda tá fácil, hein? Tá bem nas regrinhas dadas no caderno de vocês. Não esqueçam de pontuar, estou sempre avisando, senão vocês deixam a oração aberta, não termina. Quando não se coloca um ponto final, não se termina, fica aberta. Quando chegarem na P, me avise, me dê um ok, por favor. Já tem o número 2, que também é assunto de prova, tá? O A, não esqueçam disso. Ele pode ser artigo, ele pode ser pronome oblíquo e ele pode ser preposição. Nós temos 3 funções que nós temos que analisar o A. Saber quando ele é preposição, saber quando ele é artigo definido e saber quando ele é um pronome oblíquo. Lembra de orações que nós fizemos a análise de 3 funções para o com? A conjunção com. Nós colocamos comparativa, causal e conformativa. Então, aí aprendemos a analisar o com. Agora nós estamos aprendendo a analisar o a. Tá?
Posso trocar, gente? Peraí, professora, tá quase acabando. Ok. Pode passar, professora. Ok, Sabina terminou minha vez, tá? Número 2. Aí eu vou ter que tirar o interromper o compartilhamento. Professora, se o número 2 tiver, isso é só até aí ou vai ter mais alguma parte? Deixa eu ver se tem mais. Não, só foi até ali. Até a letra H. O 2 encerra nessa telinha, tá? Quando chegarem na H, me avisa para eu tirar esse compartilhamento aqui. Aí eu tiro e vocês copiam. Isso aí tinha que estar lá embaixo. Tá no meio do... Vai até H. Mas não esqueçam que eu misturei aí na 2, tá? Professora, Subordinada. Oi. não dá pra ver o teste na H. Você já tá na H? Não. Então, que foi que eu falei? Eu falei que quando vocês chegarem na H, me avisem que eu tiro o interromper. Eu vou clicar ali, eu vou ocultar aquela faixa. Vou ocultar para vocês copiarem. É porque até agora, no momento, eu, através desse compartilhando aqui, é que eu sei que eu estou online com vocês. E no Professora, momento, deixa quantas linhas em cada? 2 linhas para cada uma. Vai deixar 2 linhas. Vocês vão ter que analisar o período composto. O período composto tem que ter 2 ou mais orações. Se tiver 2 orações, você usa 2 linhas. Se tiver mais, eu só deixei 2, não tem problema. A gente bota uma barra e classifica do lado. Eu vou tirar isso aqui. Eu só estou pedindo a vocês, quando chegarem aqui, é só me avisar que eu tiro. E aqui, pelo menos, eu tenho um controle. Eu não estou fora da internet, entendeu? E muitas vezes eu estou dando aula, estou explicando matéria e eu perco o compartilhamento, quer dizer, interrompe. E eu penso que eu estou compartilhando, não estou. Estou falando sozinha, estou dando explicação sozinha. Por isso, eu deixo ele até o finalzinho, já que eu botei a letra H lá embaixo. Então, quando vocês chegarem na G, eu tiro, oculto ali, que aí eu posso ir lá na frente, né? Ver se todos terminaram. Quando chegarem na G, choveu quando anoitecer, vocês me avisam. Quando eu boto assim, classifica as orações abaixo, não estou determinando se é coordenada ou se é subordinada, tá? Eu misturei. Viajaremos se não chover amanhã. Choveu conforme era previsto. Ele não resolveu o exercício, logo ficou sem nota. Resolva o exercício porque você ficará sem nota. Não demore, pois já estamos atrasados. Ele ficou sem nota, mas não resolveu o exercício. Inverti a oração. Choveu quando anoitecia. E veio a H. Eu vou interromper. Tirar essa parte daqui. Para vocês copiarem.
Quando chegar no dia, é só me avisar. É uma questão também fácil, que vai cair na nossa provinha. Mesmo que seja em história em quadrinho, seja qualquer, né, em figuras que tenha a oração para ser classificada, vocês vão ter que circular os verbos, dividir a oração, cada verbo na sua oração, e analisar. Ah, mas eu não gravei as conjunções. Não precisa. Sente a oração quando é tempo, quando é lugar, quando é uma concessão, quando é uma causa. É isso que nós temos que sentir. Quando é uma proporção, quando é uma finalidade. E nós temos que sentir em cada oração. Eu sei que é difícil, não é fácil. Mas a gente não custa tentar, né? Já chegaram a G? Professora, Pode falar. eu terminei vendo a sua matéria. Você acha que eu consigo passar? Tem. Lógico que tem, Nicolas. Já falei isso para você. Você estuda, você tem nota. Você tem nota. Essa turma, ela não está assistindo a turma inteira, não está assistindo a aula, e muitos alunos não estão pegando as aulas gravadas para assistirem. Isso é ruim, tá? Por que é ruim? Porque você não tem a explicação da matéria. Você, quando vem para a aula e não sabe o que o professor está dando, ou não viu a aula passada que você perdeu, para fazer um acompanhamento, fica perdido. Mas é normal ficar. Uma aula que a gente falte, já faz uma diferença enorme. Mas vocês ainda têm chance, né, de pegar a aula gravada. E quem não tem? Aí vai ficar perdido mesmo, não tem jeito, né? Então tem que estar sempre acompanhando. Na HI, que eu não consegui Agora eu vou tirar. Pronto. Agora vocês coloquem H. Como o torneio não pagava prêmios, muitos jogadores renomados não participaram. Eu fui até H com vocês. Eu encerrei na 2, mas depois que a gente fizer a correção, para explicar a matéria, eu vou colocar a questão 3 ainda, tá? Mas não agora não, que é para vocês aprenderem a colocar o acento indicador da crase naquele, aquela e aquilo, tá? Para ver se a gente conseguiu aprender também. Aí a questão 3, mas por enquanto, nós vamos trabalhar até a 2, né? Que foi a última, foi H, orações, e a gente ainda tem que ver muita revisão, né? De orações, e agora a crase, de toda a matéria que vai cair na provinha final. Nós já estamos fechando o livro, agora com a matéria de redação. Já fechamos o livro e estamos também trabalhando no caderno. Porque acento indicador da crase é a matéria do 8º.
e as orações subordinadas. Também a matéria do 8º que nós trabalhamos, né? Que até o livro traz. Mas não traz tudo, né? Então nós colocamos no caderno. No 9º, vocês vão pegar mais 3 orações. Vamos dizer 3? As orações substantivas, as orações adjetivas e as reduzidas. Vamos chegar sabendo as coordenadas e as adverbiais. Né? Porque as adverbiais são grande, não são poucas. Então, vocês vão trabalhar as substantivas também, que não são poucas. As adjetivas só tem 2. E as reduzidas das adverbiais, as reduzidas das adjetivas, das substantivas. E é grande, a matéria é longa. Terminaram? Eu tirei o compartilhamento, então abra o fone, por favor. Já terminaram ou não? Vai entender que eu tô sozinha, né? Vou fechar aqui para ver se nós já... Professora, acho que pode ir, não sei. Então olha só, vou fechar aqui um minutinho, que eu vou voltar lá na... Essa é a última questão. Agora vamos lá, vamos aprender então agora o nosso método, o nosso exercício da classe. Tá? Vamos lá. Agora vamos às dúvidas. Vamos ver meu exercício da crase agora. Vamos lá. Coloque na primeira questão. O que nós aprendemos da crase? Nós vamos procurar primeiro a regência da palavra antes do A, que eu já deixei o pontilhado nas orações, e a palavra seguinte do A, se é feminino ou masculino, tá? Para que nós possamos usar um A ou AS. A ou AS. Mas como é que eu vou saber usar? Eu preciso das minhas regras, das minhas regrinhas, né? Então, vamos uma a uma. O Nicolas, você já terminou? Davi também? Vou lá na frente, lá. Eu vou compartilhar de novo com vocês. Vou tirar aqui para a apresentação um minutinho. Vamos lá. Agora eu vou querer que vocês me apresentem. Vamos tentar fazer o nosso trabalho. Deixa eu botar a Bia aqui, que eu não tinha colocado, enquanto vocês vão tentar fazer o meu trabalho. Todo mundo tentando. Quero todo mundo tentando. Amanda, não tinha colocado ainda a Júlia. Daqui a pouco eu volto o exercício para a gente corrigir. Professora, que trabalho? Fala de novo, amor. Que trabalho você está falando? Fazer o dever? Trabalho? Aninha? É. Olha só, o dever é para ver se você aprendeu a matéria ou não. Porque nós vamos, cada A que a gente colocar nesse exercício, nós vamos aprender a explicação. Né? Eu fui explicando, vocês copiando. Agora nós vamos analisar cada oração, para aprender a colocar o A. Essas duas questões é para você fazer agora. O trabalho... Professora, entendi.
Não Eu entendi. entendi, eu tô perguntando se esse é o trabalho. Você está falando qual trabalho? Esta classe? Ou Não sei exercício? você que tá falando do trabalho. Não, eu não estou falando em trabalho, eu estou falando agora vamos exercitar as atividades, que é o nosso trabalhinho agora em sala de aula. É esse agora, Aninha. É esse que nós vamos fazer, número 1, número 2 agora. Eu falei sobre também um ditado avaliativo que eu vou marcar a data para dar a vocês, né? Segunda-feira, se eu não me engano, a gente já vai fazer um trabalhinho avaliativo. Em sala, não falte, por favor. Quem faltar vai ficar sem a nota do nosso trabalho, nosso ditado avaliativo. Já fechei o link da plataforma do exercício, também avaliativo. E hoje eu vou postar o nosso trabalhinho de esta classe. Aí vou dar um prazo a vocês, para vocês fazerem o trabalhinho de esta classe. Eu já tem quase um mês que eu já mandei ler o livro, né? Não tem como. A gente está em aula online, mas é como se nós estamos em sala de aula. A aula continua. Nós estamos em casa, trabalhando em casa, por necessidade. Ninguém está querendo ficar em casa trabalhando, porque a gente está trabalhando o dobro, o triplo. Nós estamos trabalhando mais do que se estivesse em sala de aula, está muito cansativo. Eu queria estar na sala com vocês. Segunda e quarta, lá dentro da sala, trabalhando com vocês. Mas a gente, por situações de vírus, né, não tem como. E é ordens também, né, das autoridades. Então a gente está online, mas é como se eu estivesse em sala de aula com vocês, gente. Tem que assistir aula, tem que participar, tem trabalhos avaliativos, tem esta classe, tem tudo. Tem término de livro, tem tudo. Não ficou nada para trás em língua portuguesa. Estou falando pela minha matéria, né? Professor, Fala, Nicolas, pode você falar. acha que fevereiro do ano que vem já volta? Sempre Fala de novo. também tá usando máscara? Você acha que fevereiro do ano que vem dá pra gente voltar sem usar máscara? Olha, Nicolas, se a gente voltar ao início do ano, a gente vai ter que usar máscara. Até sair a vacina. Enquanto não estiver a vacina, a gente vai ter que trabalhar com máscara. Todas as escolas. E não é só Brasil, não, tá? Todo mundo. Os países lá fora, que já estão voltando à segunda onda, né, do vírus. Rio de Janeiro também está voltando. São Paulo. E tiraram os hospitais de campanha. Nós vamos ter que trabalhar de máscara, tá? E vocês vão ter que usar também. Não tem jeito. E tem muitos jovens com Covid aí, entre a vida e a morte. Eu tive uma há pouco tempo agora, moça nova, ex-aluna. Teve entre a vida e a morte. Há por pouco ela não foi embora, com Covid. Mas não é só os adultos, os idosos que têm Covid, para os jovens também estão em situações críticas, hein? Principalmente tem jovens que têm problema de pressão alta, tem diabetes, não sabe, né? Outros já sabem, corre o risco, tem crise de alergia, tem asma, isso tudo é perigoso. E vocês também estão correndo risco, ninguém está sem correr esse risco. Esse vírus foi como um médico falou, né? Ele não veio para brincar. Ele veio, e muitos brasileiros, principalmente os gonçalenses, Rio de Janeiro também, estão brincando com o vírus. E as consequências estão chegando. Ninguém, infelizmente, eu não estou brincando com ele, a gente, escola, não está brincando com ele. A gente sabe o risco que é. E muita gente está levando, muitos jovens estão levando, né? Estão fazendo aglomerações, não usando máscara, e estão caindo nos hospitais. E muitos não retornam para casa, outros conseguem, graças a Deus. É a situação. Então, não vamos dar mole, não, tá? Saiu, bota a máscara, não custa nada. Esteriliza as mãos, não deixe de ficar sem esterilizar, porque também pega pelos olhos. Vamos lá, gente? Vamos tentar? Professora, Fala, isso também pega pelos olhos? Pega. Você pega pelos olhos. Olhos, vai pegar pelos olhos. É olhos, boca e nariz. Por isso que na hora do banho você tem que lavar bem as narinas. Você tem que usar a máscara tampando as narinas também. E você com a mão suja, se estiver com o vírus, coçar a vista, passar a mão na vista, você pega o Covid também pelos olhos. Professora, então eu vou começar a andar de óculos na rua também. Você não sabia não, Nicolas? Não, professora, eu pensei que tipo, era só a boca e o nariz mesmo. Não. Pô, mas pelos olhos? Olhos também.
São as 3 partes que você pega: olhos, nariz e boca, tá? Porque você, quando pinga um colírio na vista, você sente muitas vezes o paladar do colírio na tua boca. Passa pela garganta. E ele também passa direto, vai direto aos pulmões, né? E o vírus também vai. Né? Eu tenho lido muito sobre isso, eu tenho escutado muita palestra, muitos infectologistas falando, muitos médicos falando. Olha, você vê a quantidade de médicos que já morreram com esse vírus, é muito grande. E eles não eram, né? Eles estão na linha de frente, mas eles não eram com tanta sabedoria, com tanta pesquisa. São pessoas mais informadas em relação ao vírus, não eram para morrer tantos assim. Até o médico da China, que descobriu o vírus primeiro, ele também não aguentou, ele morreu. Não acreditaram nele, né? Mas ele também pegou Covid. E não é só 1, 2 médicos, são várias pessoas das áreas de enfermagem, de médicos, entra toda a área de saúde, né? Vários enfermeiros, auxiliares de enfermagem. São 3 itens, né? Isso o infectologista passou, e eu acredito, e não só um, foram vários. Você pega pelos olhos, nariz e boca, tá? Evita de coçar os olhos, principalmente com a mão infectada ou na rua. Cobre bem a máscara no nariz, né? E evita de tirar a máscara na rua. Bom, vamos lá? Já dei um tempinho, né? Já falei demais, já dei um tempinho para vocês fazerem o meu exercício. Agora nós vamos fazer os exercícios, já que vocês estão tentando, com as explicações. Iago, abre o fone. Tá fazendo, Iago? Sara, já fez? Nicolas está fazendo, Amanda está fazendo. Falta Lohan e Júlia. Davi já terminou? Bia? Oi, professora. Já terminou, Davi? Tentou fazer? Não, tô fazendo ainda. Ok. Mesmo que faça errado, tá, Davi? Tenta. Mesmo que faça errado. Tenta. Professora, eu tava em dúvida com isso. Eu tô demorando pra fazer isso. Eu tinha que perguntar quando começou essa aula. Eu perguntei, professora, eu tenho a dúvida, você falou, eu falei que era para chegar no final da aula, para você me responder. Bom, sim. Mas se você conseguir se afastar um pouquinho do teu fone, afasta um pouquinho o fone e fala tudo de novo. Eu tô sem fone. Tá sem fone? Hã? E tá saindo fanhoso para mim, Davi. Tá saindo fanhoso. Me afasta um pouquinho do celular para me falar. É, Eu dizer que esse TV que eu tô fazendo agora, do ar, né? Eu tava em dúvida e tinha te perguntado nisso da aula. Aí eu tô em dúvida e tô demorando a fazer por causa disso. Ainda tô com esse dever, que eu ainda não sei direito. Entendeu? Ok. Agora vamos tirar suas dúvidas? Vamos tirar suas dúvidas? Professora, Oi. você pode compartilhar a tela, por favor, e botar o número 1? Que eu acho que eu esqueci de botar uma coisa aqui. Vou compartilhar e vou tirar as dúvidas de Davi. Eu não tenho como ler o chat, deixa eu só dar uma lida no chat aqui. Quando vai ser o ditado? Segunda-feira, Amanda, se Deus quiser. Bom, Bia, olha só. O seu não está aparecendo para mim. Você seu prof. O meu apareceu para você. Agora que eu consegui abrir o chat que eu estava compartilhando. Você está falando o quê que você está falando, Bia? O que apareceu para mim? É o seu trabalho na plataforma? É isso? Se for, pode abrir o fone. Bia? Eu respondi o que você perguntou, Amanda. Segunda-feira, se Deus quiser, eu estava falando da atividade da plataforma. Todos que fizeram, estão 35 alunos, tá? Eu fechei já o link. Quem fez, fez. Quem não fez, hoje que eu vou abrir. Primeiro eu vou mandar o Extra Classe para vocês, mandar para outra escola e depois vou começar. Vou abrir um por um, para anotar todos os nomes, mas eu vou corrigir um por um. Primeiro eu gosto de corrigir, né? Vou vendo pelo nome e vou corrigindo. Pelo nome corrigindo. Eu não faço aquela relação assim de todos que fizeram, não. Eu vou corrigindo um por um e vou anotando os nomes e com a nota. Né? Que eu já faço tudo uma vez só. Tá?
Agora eu vou abrir aqui, ó. Eu vou abrir aqui que o Nicolas pediu. E Davi, agora você vai tirar suas dúvidas. Ok, Davi? Ok. E todos que tiverem dúvida. Aí fala bem devagar, porque você está falando no celular, e chega para mim o som, assim, fanhoso. Aí não dá para entender muito. Não é só você, não. E até Nicolas, quando fala correndo, eu também não consigo entender. O som chegou horrível Professora, para mim. porque eu tô meio longe no telefone. É por isso que Então, tá saindo som direito. por causa do telefone. Quando você está no telefone, não é a mesma coisa, o som não é mesmo que o computador. Pronto. Agora vamos ao exercício. Vou abrir para vocês. Tá? Pronto. Agora vamos lá. Vamos completar as frases com a, as, o, a e as. E vamos à nossa explicação. Voltou à fazenda no final da semana para andar a cavalo. Eu tenho 2 as aí. Primeiro a é antes da palavra fazenda. A palavra está no singular. Então, ela vai me pedir artigo definido singular. Então, eu vou descartar o as. O as vai ser descartado. A palavra está no singular. Então, eu vou descartar esse as. Aí vem, vamos lá, vamos pedir a regência primeiro do verbo voltar. Quem volta, volta de algum lugar. Ou volta a algum lugar. Não é isso? Vamos colocar o ir no lugar do voltar? Como eu ensinei a vocês. Vou a Curitiba, volto de Curitiba. Nunca achei o da, eu botei de. Aí já não tem crase. Então, eu vou à fazenda no final de semana. Volto de fazenda ou volto da fazenda? Se eu tenho da, é porque eu tenho de mais a. Então, quem volta, volta a algum lugar. Ai, mas aí, professora, volto de algum lugar. E ficou confuso. Voltou à fazenda no final de semana para andar a cavalo. Eu tenho a de fazenda e eu preciso a regência do verbo voltar. Se você volta de algum lugar, mas eu posso voltar a algum lugar. Volto a fazenda no final de semana. Então, o verbo voltar, você tem a regência de, posso colocar o da também, que é de mais a, aí eu tenho o a da palavra substantiva feminina fazenda, não é o a preposição, e você também tem quem volta, volta a algum lugar. Você voltou a algum lugar? Não, você voltou da fazenda no final de semana para andar a cavalo. Então, quem volta, volta de algum lugar. Então, este a que aqui está, não pediu preposição a do verbo voltar. Eu usei a preposição de mais a. Só que de mais a, o de é do verbo voltar e o a é do substantivo feminino fazenda. Então, como é que eu vou colocar 2 as aqui? Voltou a fazenda no final de semana para andar a cavalo. Deu. Encaixou direitinho os 2 as aqui. Então, voltou a fazenda no final de semana para andar a cavalo. Quem volta, volta a algum lugar. Então, encaixei um a aqui também? Encaixei. Então, o verbo voltar perde 2 regências. Pede a regência a e pede a regência de. Eu coloquei as 2 aí. A de não vai me levar, não vai me dar o acento indicador da crase. Mas a preposição a vai. Por quê? Porque você tem um a de voltar e você tem o a de fazenda. Então, você tem a preposição a do verbo mais o artigo definido feminino a. Então, eu vou ter aqui um a com acento indicador da crase.
Ah, mas como é que eu vou ter certeza? Boto 2A na pronúncia, eu já botei 2 vezes. Voltou a fazenda no final de semana para andar a cavalo. Agora eu vou analisar a palavra cavalo. Então, você pede 2 regências no verbo voltar, o D e o A. Eu não vou usar D aqui porque eu estou trabalhando com crase. Então, eu preciso do A, preposição. Mas o artigo definido no substantivo fazenda, que é feminino. Então, eu vou colocar um A com acento indicador da crase aqui. Aí eu vou analisar lá. Final da semana para andar. Então, ele voltou à fazenda no final de semana para andar o quê? A cavalo. Então, cavalo é palavra masculina. Não vai levar o artigo definido feminino A. Então, o máximo que eu posso colocar aqui é uma preposição. Então, voltou a andar a cavalo, né? Então, voltou a cavalo. Então, fazenda no final de semana para andar. Quem anda, anda a algum lugar, anda de alguma coisa. A regência do voltar também. Voltou a cavalo. Palavra masculina não leva acento indicador da crase, não leva artigo feminino A. Então, vai ser uma preposição. Então, no primeiro A, antes da palavra feminina, fazenda, eu tenho os 2 As, que são representados por um acento indicador da crase. E no final da minha oração, cavalo é palavra masculina, não leva artigo feminino, portanto, o A que eu vou colocar antes de a cavalo vai ser uma preposição. Como eu falei para vocês, o A, ele tem 3 funções. Ele vai ser uma preposição nessa situação. Ele vai ser um artigo definido quando ele acompanha um substantivo feminino. Ele vai ser um pronome oblíquo feminino. Então, eu tenho 3 funções para o A. Preposição, artigo definido feminino e pronome pessoal do caso oblíquo. Ok? 3 funções. Então, na primeira do A de fazenda, eu tenho um A com acento indicador da crase e tenho um A preposição antes da palavra cavalo. Então, como eu falei nas explicações da matéria, vamos supor que cavalo estivesse no plural. Cavalos. O A ia receber o S? Não. A preposição vai receber também plural? Não. Então, teria que ser a cavalos. E continua sendo palavra masculina, não tem artigo definido. Ele só pode levar um S se for feminina a palavra e se estiver no plural. E tiver a junção dos 2 As. Preposição mais artigo definido. Aí, sim, eu posso colocar um mais com acento indicador da crase. Tá? É isso que tem que prestar atenção, em cada detalhe. Então, eu tenho a craseado na primeira e a preposição antes de cavalo. Quando eu falo acraseado, é porque eu tenho 2 As aí. Um é a preposição da palavra exigida antes dele, que é a regência, seja do verbo ou do nome. E o segundo A é um artigo definido. Ok? É isso que nós temos que prestar atenção. Aí vamos para a letra B. Qualquer dúvida é só abrir o fone, tá? Vamos para a letra B. A reunião será a 1h na sala da diretora. Né? Agora vamos esperar vocês me darem a resposta. Eu quero que vocês me deem a resposta, porque eu vou colocar uma observaçãozinha aí para vocês. Alguém pode me dar a resposta? Isto é, né? Se conseguiram já colocarem para mim.
Antes da palavra hora, tá? No sentido de hora mesmo, nós vamos receber o acento indicador da crase. Só digo isso. Professora, Agora vocês colocam para minha crase ou não. professora, Hum. você tá em que letra? Fala de novo. Você tá em que letra? B. Eu expliquei a A. Como que foi a letra A? Porque o celular, a internet caiu e eu saí sem querer. Então, a A ficou, voltou à fazenda com acento indicador da crase, no final da semana para andar a cavalo, sem crase. E se eu for botar lá no chat, eu vou ficar sem as minhas orações. Aí vocês demoram a abrir o fone, aí não dá tempo de eu corrigir, fazer junto e explicar para vocês. Então, ficou a, com acento indicador, andar a cavalo. Agora eu vou para B. A reunião será 1 hora na sala da diretora. Alguém pode abrir o fone e me dar a resposta? Vou esperar. Vai, Nicolas. Vai, Aninha. Tenta para mim. Não esqueçam, tá? Antes de orem. Estou esperando. Será que não tem ninguém para responder? Davi? O que houve? Vou voltar lá na minha sala. O que houve? Ninguém vai me responder? Nicolas, Davi, ninguém? Ninguém tentou fazer? Estão tentando fazer? Vamos lá, então. Essa aí eu não sei, professora. Sabe não? Lembra que eu falei na aula que antes de hora nós temos que usar crase? Ah, então... Você não vai ter que estar na sala da diretora 1 hora? A 1 hora? Professora, com crase? A Acabou de reunião, falar, Nicolas. a reunião Ah, será discoteca. a 1 hora. 1 hora da tarde. Ou 1 hora da manhã. Ou o tanto que seja hora. A reunião será a 1 hora na sala da diretora. Ela determinou o horário. Agora, se eu dissesse para você assim, ô Nicolas, eu estarei com você daqui a 1 hora. Eu não determinei o horário para você. E seria a mesma coisa que eu dissesse assim, eu não estou falando, Nicolas, eu vou estar com você às 13 horas. Eu não vou falar isso, né? Eu teria que falar assim, Nicolas, eu vou estar com você às 13 horas, quer dizer, 1 hora. Se eu falei 10 horas da manhã, vai ser 1 hora da tarde. Não vou encontrar com você 1 hora da madrugada. Eu estou me referindo a horas. E uma que é a hora de madrugada, 1 hora, não são 13. É 1 hora mesmo. Agora, quando eu digo assim, em outro sentido, Nicolas, eu estarei com você na porta, vamos botar, na porta do shopping, a 1 hora. Então, eu não vou estar lá 1 hora da tarde, eu vou estar daqui a 1 hora, no momento que eu falei com você, daqui a 1 hora, que correu 1 hora, eu vou estar lá. Aí não leva crase. Mas quando tem hora determinada, eu preciso o acento indicador da crase. É a mesma coisa que eu dissesse assim, a reunião será às 13 horas na sala da diretora, quer dizer, 1 hora da tarde. Então, quando eu estipulo horário, hora,
eu tenho que botar o acento indicador da crase. Agora, quando eu me refiro, estarei com você daqui a 2 horas, é diferente. Eu não estou falando das 14 horas, às 2 horas que eu vou encontrar com você. Vai ser o tempo que eu vou levar para me arrumar, para sair de casa, mais ou menos umas 2 horinhas para eu chegar até lá. Aí é outro sentido, não leva crase. Tá? Então, antes de hora, vê lá, vocês têm aqui, ó, não precisa nem ir muito longe, né? Você não precisa nem ir muito longe, para vocês saberem que nós colocamos aqui, vamos ver se está aqui, antes de substantivo, não que ausência, está no caderninho de vocês, né? Vamos colocar todos os tópicos aqui para vocês, a regrinha geral, né? A palavra casa, a palavra terra. Coloquei também, vamos ver se eu coloquei hora para vocês, mas se eu não me engano, eu coloquei também no caderninho de vocês a expressão, toda forma de hora a gente tem que usar a crase, como eu expliquei para vocês, né? Eu tenho que procurar aqui, mas está no caderninho de vocês, eu lembro. Eu lembro tudinho que eu botei para vocês. Botei horas também. E nas regrinhas. Aqui eu só botei locuções. Depois eu botei na expressão a moda. Depois cheguei às 10h30. Ó, na expressão que indicam horas, tá vendo? Indicou hora, a gente precisa colocar um acento indicador da crase. Sempre ocorre crase nas expressões que indicam horas. Então, se aqui, na nossa oração, na nossa frase, está dizendo que você vai encontrar na sala da diretora, se for em sentido de hora, tem um acento indicador da crase. Se não for em sentido de hora, aí a gente não tem um acento indicador da crase. Às 2 horas começaremos a reunião, o que significa, às 14 horas começaremos a reunião, que seria 2 horas da tarde. Não em sentido de contar o tempo de 2 horas sem ser as 2 da tarde, como eu estava explicando, tá? É isso que a gente vai observar. Lá na nossa questãozinha, a reunião será às 13, no caso, horas, na sala da diretora. Então, essa reunião tem horário. Então, esse A aí é um acento indicador da crase. Então, a reunião será a 1 hora na sala da diretora. É porque muitas vezes são 13 horas e a gente usa a expressão 1, né? 1 hora. Passou de 11 horas da manhã, passou de 10, né? Eu estou falando na parte da manhã, então é 1 hora. Agora, se eu falar assim, lá para 11 horas da noite, 10 horas, vai ser de madrugada a reunião, mas também se refere à hora, tá? Então, leva o acento indicador. E esse 1 aí significa 1 hora da tarde. Agora, se a gente estiver usando a expressão, a reunião será a 1 hora na sala da diretora. 1 hora quis dizer 13 horas. Agora, se for daqui a 1 hora, contar no tempo aqui, ó, meia hora, 1 hora que eu vou voltar para falar com vocês. Não estipulei 13 horas, nem a hora que eu vou falar. Aí eu não levo crase, tá? Encontrei a debruçada à janela, esperando a hora de viajar. Olha, a palavra hora ali não tem horário determinado não, hein? Se eu não tem horário determinado, antes de hora ali, vai ser um A comum, né? Vamos analisar, porque a palavra esperando, vamos ver o que esperando pede. Encontrei a. Esse a é um pronome pessoal do caso oblíquo, ok? Debruçada. Quem está debruçada em algum lugar, a algum lugar. Então, eu encontrei a debruçada. Quem está debruçada em algum lugar. Não pede a. Janela, palavra feminina. Vai pedir um artigo feminino. Um artigo definido feminino.
Janela é um substantivo feminino. Então, eu encontrei a debruçada à janela. Esse a janela vai ser artigo definido, não tem preposição. Por que não tem preposição? Porque quem está debruçada em algum lugar. Então, não é em que eu quero a. Ah, mas eu posso usar, encontrei a debruçada a algum lugar? Encontrei a debruçada a janela? Ó, só não sou legal. Então, não tem preposição a aí, mas tem artigo definido a. Só o artigo definido a, não posso colocar acento indicador da crase, nem pensar. Eu preciso a regência de debruçada. Não consegui puxar a. Então, esse a de a janela é um artigo definido a comum, não é preposição. Só seria acento indicador da crase se pedisse a preposição a mais o artigo definido a. Aí sim eu teria um a com acento indicador da crase, mas nesse caso aí não tem. E vamos para a segunda, né? Da letra C. Esperando a hora de viajar. Essa palavrinha hora aí não está determinada. Você não sabe que hora vai ser a viagem. Então, você está lá esperando o momento certo, a hora certa em que você vai viajar. Mas você não sabe. Não tem hora determinada aí. Quem espera, espera em algum lugar, espera por alguma coisa. Então, este a de hora, antes de hora, vai ser artigo. Hora é um substantivo aí comum, né? Então, esse a antes de hora vai ser um artigo. Não vai ser uma preposição. A hora aí não está determinada. Então, você não tem preposição. Ah, professora, mas tem a palavra hora. Mas a hora é uma palavra comum. Hora, sem ser adjunta adverbial de tempo, hora é um substantivo comum. Tá? Não é uma outra função para a palavra hora. Então, esperando a hora de viajar. Como eu poderia dizer, esperando o dia de viajar. Outro substantivo, dia. Então, vocês têm um a comum, normal, sem acento indicador da crase antes da palavra hora. Um substantivo, acompanhado de artigo. Então, eu encontrei a debruçada à janela, esperando a hora de viajar. Comum, tá? Não tem acento indicador. Aí vou para a letra D. Comunico a vossa senhoria a transferência do funcionário. Olha, não foi dito na matéria, na explicação, que antes de pronomes de tratamento, né, vossa senhoria, não vai levar acento indicador da crase. Só ia levar acento indicador se tivesse aí dona, senhorita, senhora, que é uma forma de tratamento de respeito, mas com a palavrinha que vem antes é facultativo, tá? Pode ou não usar a crase, mas eu preciso da regência da palavra que vem antes. Nesse caso aí, mesmo que a palavra que vem antes me peça a regência a, o pronome de tratamento, vossa senhoria, vossa excelência, não vamos colocar um acento indicador da crase. Então, comunico a vossa senhoria, transferência do funcionário. Aí tem o segundo A. E tem lá na matéria do caderninho de vocês. Dá uma olhada lá no caderninho de vocês. Vossa excelência, vossa senhoria. Não botei lá vossa senhoria, mas eu coloquei senhorita, senhora e dona, totalmente separado. É facultativo ou não? Mas você vai pedir a regência da palavra que vem antes. Toda vez que a gente fala facultativo, pode estar certo com e sem crase. Mas para ter a crase, a gente se certificar ali que leva de fato aquela crase,
A gente tem que pedir a regência, né? Já falei isso para vocês. Ah, professora, mas como é facultativo, está certo se eu botar, tá errado se eu botar? Não, não vai estar errado se você fizer as normas corretas. Se fosse assim, não vai cair nenhuma dessa questão facultativa em prova de ninguém, né? Ah, porque ele sabe que pode ou não, tá todas as duas formas corretas, por que eu vou botar na prova? Então, nós temos que trabalhar isso aí, tá? Não é porque é facultativo que em todas elas eu vou ser jogando a crase em tudo que é lugar. Não é por aí. Eu preciso de regras. Então, na primeira eu não tenho a crase, agora eu preciso ver o A da transferência do funcionário. Vamos lá? Quem se comunica com alguém, a alguém, se comunica, né? Então, você vai fazer aquela frasezinha que eu ensinei. Se comunica com alguém, ou se comunica a alguma coisa. Então, ali você está se comunicando com Vossa Senhoria, mas a regra não pede a crase. Transferência é uma palavra feminina. Então, eu posso usar o acento indicador da crase antes da palavra transferência? Posso. Vamos ver se ele pede o artigo A? Vamos botar 2 A's aí? Comunico a Vossa Senhoria a transferência do funcionário. Viu? Quando não leva, você bota AA. Sai nítida A. E quando você coloca os 2 A's, você nem percebe. Comunico a Vossa Senhoria a transferência do funcionário. Encaixou direitinho, né? Então, eu vou usar o meu A. No comunico, a minha regência também A. Eu vou colocar mais o A do artigo definido da palavra feminina transferência. Então, eu vou colocar um acento indicador da crase. Então, comunico a Vossa Senhoria a transferência do funcionário. Então, esse A da transferência vai, sim, levar meu acento indicador. Professor, Fala. agora eu tô olhando aqui, eu acabei não fazendo. Na segunda parte, que era para botar aqui na letra C, eu não coloquei o que era. Eu expliquei, você não viu a explicação, não? Não, Por que, Nicolas? Essa música tá eu muito tava alta. endireitando o fone. Ah, estava consertando o fone. Como é que você consegue prestar atenção no que eu falo ouvindo música? Você tem que arrumar um lugar onde não tenha barulho. Para você. Professor, eu tô no meu quarto de porta fechada, porque esse som é alto mesmo. Eu sei, sua mãe gosta de ouvir. É. Vamos lá. Encontrei a debruçada à janela, a comum, esperando a hora de viajar, a comum. A hora não está determinada, então a comum. Vamos ver a letra E. Vamos lá. Vamos lá na regrinha de terra. Vocês têm uma regrinha. Vocês têm uma regrinha aí para vocês. Lá na palavra terra. Nós colocamos casa e depois colocamos terra. Ok? Nós colocamos a expressão casa e depois colocamos a expressão terra. Antes da palavra terra, ausência da crase. Ausência. Antes da palavra terra, no sentido de terra firme, com a ideia oposta, o contrário, a bordo. Os marinheiros tinham descido à terra para visitar a cidade. Os marinheiros tinham descido a bordo para visitar a cidade. Então, ele está falando em sentido de terra firme, antes da palavra terra, no sentido de terra firme, com a ideia oposta a bordo. Então, se for solo, né, chão, nossa terra, não tem artigo. É só preposição. Então, vocês agora vão pegar a palavrinha terra e ver se tem acento ou não. Se for em sentido de bordo, não tem, tá?
Vou voltar lá. Pronto. Para vocês me darem a resposta daí. Alguns minutinhos para vocês me darem resposta. A palavra é terra. Em sentido de solo, chão. Em sentido de bordo. Se você possa colocar a parte oposta. Se vocês vão usar, quando terra está com letra maiúscula, vocês estão falando em relação ao planeta, tá? Quando terra está com letra minúscula, vocês estão falando de areia, solo, chão. O tripulante veio, mas ele destacou ali, destacou ali terra, e os tripulantes veio, então os tripulantes deveriam estar no espaço, né? Veio à Terra depois de vários meses, veio ao planeta Terra, né? Depois de vários meses. E agora, quem vem a algum lugar. Terra aí não está se falando de chão, não, hein, gente? Presta atenção, hein? Quem pode me dizer se esse A leva o acento indicador da crase ou não? Alguém pode me dar resposta? Tá com crase? Obrigada. É com crase. Gente, acabou meu tempo? Acabou meu tempo. Então, nós vamos ter que deixar o restante do exercício para a próxima aula. Paramos aonde o tripulante veio ao planeta, né? Depois de vários meses. Eu troquei pelo masculino, ao planeta. Terra aí não é solo, né? É o nosso planeta mesmo, então vamos colocar um acento indicador da crase, ok? Vou parar na E. Eu tenho que voltar. Eu tenho que ir para outra aulinha. E vocês vão terminar a 1 e a 2, ok? Tá? Um beijo para vocês. Não esqueçam que nós temos um ditado avaliativo na segunda-feira.